Olá, entrando ao vivo aqui para mais uma live e o nosso convidado especial também, Dr. Valdiner, que estará presente aqui nesse momento. Então, vamos conectar aqui, Simone Manzoli, bem-vindo a todos. Então, já dando início aqui à nossa live de terça-feira, e já fazendo um convite para vocês participarem todas as terças-feiras com essa live aqui, aonde vamos estar trazendo os casos criminais. Então, eu e o Dr. Valdiner, boa noite, Simone, Júlia também, vamos estar aqui para toda terça-feira nesse horário abordar então e trabalhar o tema casos criminais. Vamos chamar aqui já o Dr. Valdiner. Christian entrou também. Bem-vindos. Jéssica, bem-vindo a todos. Boa noite. Sempre bom essa energia do ao vivo aqui com vocês. Pamela Fabrício também, bem-vindos. Vamos então para mais uma live, pessoal, e lembrando vocês então que a live de hoje é com o nosso convidado aqui de honra, nosso convidado especial, Dr. Valdiner, nosso amigo, parceiro, e que topou essa empreitada de estar toda terça-feira aqui ao vivo, às 19h05, para a gente então realizar essa live. Gláucia também, boa noite, sempre aqui com a gente, acompanhando. Obrigado pela presença. Thaís também. Então agora, pessoal, vou só fazer aqui a chamada para o Dr. Valdiner. Vamos conectá-lo aqui. Entrar ao vivo. Citação. E logo ele estará presente. Então, pessoal... O pessoal está chegando, Thaís, Nelanza também, que sempre acompanha aqui os conteúdos. Vão deixando aí o registro da participação de vocês, aí do outro lado, vamos interagindo, mande perguntas que vocês gostariam de saber, que a gente possa ir respondendo nessas lives e na próxima. Então, pessoal, Dr. Valdiner, boa noite. Vamos dar início a mais uma live aqui. Bem-vindo. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, doutor conectou. Agora estou ouvindo aqui o som e áudio perfeitamente. E agradecendo, então, a participação aqui do pessoal que está entrando. E agora, oficialmente, então, dando início aqui à nossa live de hoje, né, nossa live de terça-feira, né, agora lembrando vocês presentes que nossa proposta, todas as terças-feiras, 19h15, 19h05, isso mesmo que você ouviu, todas as terças-feiras, então, né, eu e nosso ilustre convidado de honra aqui, Dr. Valdiner, vamos estar aqui para debater casos criminais. Então, nossa proposta aqui foi esse encontro para falar, então, um pouco da nossa prática, do dia a dia do nosso trabalho, que envolvem casos criminais, tanto na esfera do direito, quanto na esfera da perícia psicológica, né? Então, aqui, sempre enfatizando, então, essa área criminal. Então, se você é da área do direito, se você é da área da psicologia, né, se você é estudante, se você é, né, estudioso do comportamento humano, seja bem-vindo e espero que vocês possam acompanhar, então, todas as terças-feiras que nós vamos estar trazendo aspectos aí da prática, vamos estar comentando casos práticos da nossa experiência e do nosso dia a dia. E o pessoal também pode, à medida que vocês forem participando, podem ficar à vontade para trazer as dúvidas de vocês.
Então, agradecer imensamente a presença aqui do Dr. Valdiner, que aceitou essa empreitada, né, de estar conosco aqui para comentar os casos criminais. Então, muito obrigado, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Um grande prazer, doutor Felipe, estar contigo mais uma vez, nos trazendo aí a confiança, nos dando a confiança de fazermos uma live junto, e inclusive com relação a um projeto de lives em todas as terças-feiras. Bacana. Então, que bom, doutor. Que bom tê-lo aqui conosco, a sua presença. E vamos lá, então, hoje, para o nosso tema do dia de hoje, que nosso horário é curto, inclusive, né, nessas lives, então vamos tentar corresponder. Bom, doutor, para essa live de hoje, nós selecionamos aqui, então, para o debate, né, 2 casos chamaram a nossa atenção aqui ao longo da semana do nosso planejamento. São casos recentes, casos que estão na mídia, inclusive, e que nós achamos por bem comentá-los aqui, trazer um pouquinho dos nossos comentários, da nossa visão um pouco sobre esse caso, à luz do direito criminal, à luz das perícias psicológicas, né? Então, a gente apresenta aqui esses 2 casos que nós selecionamos. Então, eu vou acabar com o mistério e vou contar qual que é. O primeiro caso aqui, nós selecionamos o caso conhecido, chamado aí pela mídia, da Lorenza, né? E aqui vamos comentar, então, sobre esse caso. É um caso que chama atenção um pouco, um caso inusitado, né? Um pouco a manchete, o modo de agir. Então, a gente achou por bem comentar sobre esse caso. E o segundo caso, vamos fazer alguns comentários aqui também sobre o caso da defesa, também o caso aqui que envolveu o feminicídio, esse crime também que está na mídia, um crime horrendo que vamos falar, então, sobre eles. Mas, então, doutor, vou introduzir aqui para os nossos convidados um pouco sobre esse caso, para ouvir os comentários aqui do doutor, porque foi um caso que chamou a atenção, né? Aqui pela manchete. Então, o caso Lorenza, né? O corpo chegou praticamente sem sangue, né? É o que disse o Ministério Público. E esse detalhe intrigou, né, os peritos, né? Então, o Ministério Público denunciou o promotor de justiça, né, no caso aqui, o autor, né, do crime aqui está sendo apurado, o André Luiz Garcia, pelo homicídio da mulher dele, Lorenza, que é como ficou conhecido o caso aqui, Lorenza Maria Silvia de Pinho, né? Que teve aqui na reportagem acesso exclusivo às provas apresentadas pelo Ministério Público na denúncia contra esse promotor, né? Então, contextualizando aqui para vocês, o promotor está preso em Minas Gerais, ele é acusado de dopar, né, a vítima e matar a Lorenza. E o que intrigou nesse caso a polícia é o fato do corpo da vítima ter chegado ao IML praticamente sem sangue, né? Então, segundo aqui as investigações, o promotor premeditou, né, a morte da mulher e depois tentou cremar o corpo para desaparecer a prova. E aí, o Ministério, pelas investigações, imagem das câmeras, né, houveram muito material aqui contundente sobre a autoria do caso, né? Então, esse caso intrigou por esse aspecto. E aí, doutor, eu gostaria então, né, que o senhor colocasse para nós, comentasse um pouco dessa dinâmica, desse caso, desse aspecto que intriga, como que
o senhor vê esse caso? Qual que é a ótica que a gente pode abordar aqui das questões legais, processuais, do modo de agir do autor, né? Doutor Felipe, veja, é uma situação que ninguém espera. O ser humano de médio, de boa consciência, ou seja, o ser humano de bem, ele não espera nunca uma circunstância de homicídio, e muito menos um homicídio vindo de pessoas esclarecidas, umas pessoas que têm, por exemplo, o conhecimento jurídico de todas as circunstâncias das consequências dos atos praticados. E também, lá, uma possível experiência, tomando, eu não conheço essa pessoa, não conheço este promotor, mas tirando por alto, ou seja, de conhecimento de quem são os promotores, as pessoas dos promotores, também gostaria de aqui fazer um adendo. A circunstância praticada, ou seja, que leva à acusação, à formação da acusação com relação a este promotor, nada diz a respeito da instituição do Ministério Público. Então, são casos isolados. São casos isolados, mas, infelizmente, são casos corriqueiros. Há N promotores que matam as suas mulheres. Por que estas pessoas os fazem? Como eventuais advogados também matam. Enfim, ou seja, o homem mata e a mulher também mata. Então, não é o cargo que faz a pessoa, a índole da pessoa. Neste caso, a índole deste profissional, o que acontece? Ele foi uma pessoa desequilibrada. Se você pegar uma pessoa desta natureza e faz isto com a sua esposa, e fazendo com a sua esposa, o que ele também não fará ou não fez e teria feito com a causa da justiça. Então, esses paralelos, é óbvio que o ser humano ele vai pôr no seu trabalho, no seu exercício, aquilo que de personalidade ele tem. Em se falar de personalidade, é o senhor que é mais habilitado para falar sobre personalidade, em razão de ser psicólogo, perito psicólogo. E eu aqui gostaria de dizer ao senhor e a todos os nossos seguidores é que ele, como uma pessoa conhecedora do direito, conhecedora de fatos, de circunstâncias, de como o crime ocorre e as suas consequências, os efeitos e as consequências dos atos. O que é estranho é que ele teve muito tempo no curso da vida para separar, para levar a esposa a médico. Não, optou por uma outra saída, um outro caminho, um caminho demonstrando a sua autoperversidade, a sua autopericulosidade, preparar terreno, como tem uma foto que foi hoje, ou seja, no dia de hoje, da atualidade, as câmeras gravam tudo. Imagina, antigamente, quando não se gravava, quantas pessoas, quantos homicídios, quantas situações ficavam impunes, e agora, não. Mas o que chama a atenção, é o que nós nos prontificamos a analisar e falar, é que precisaria uma pessoa esclarecida fazer e tomar este caminho, a não ser a sua índole já de foro íntimo e perversa. Ou seja, ele não imagina que... Imaginar, ele imagina sim, porque ele tem conhecimento dos fatos, ele tem conhecimento da lei, que ele fazendo isto, ele vai ter sofrimento que vai transcender da vontade dele, tanto que já está preso. Ou seja, este sofrimento vai passar da sua vida material. Ele vai ter consequências com a lei humana e também com a lei natural, com a lei divina. Porque ele vai ter que reparar essas situações todas. Coisa que ele poderia ter evitado.
teria ele uma vida boa, uma vida privilegiada? Sim, não resta dúvida nenhuma. Ele joga fora tudo isto, toda esta vida. Como é que ficam os seus filhos? Como é que fica a sociedade? Como é que fica aquelas pessoas dos quais ele interveio através da sua função? Ou seja, tudo isso é questionável dentro de um parâmetro, de um patamar em que o ser humano, infelizmente, ainda é muito atrasado, não tem apreço pela vida humana, e muito menos pela vida dele. Porque se ele realmente pensasse, ele não iria praticar um ato dessa natureza. Bom, e praticou o ato dessa natureza. O que eu gostaria de chamar a atenção, isto para a defesa e para a acusação, é que a pessoa, quando pratica um determinado ato desta natureza, tem conhecimento da prática e dos seus efeitos e das suas consequências. Quanto mais tenta, se fizer um homicídio simples, uma prática de um homicídio simples, as circunstâncias não teria consequências gravosas, não teria consequências de qualificadoras. No caso dele, não. Ele comprou, como tem na imagem, entrando em um elevador, comprou ali, ficou provado que era litro de pinga, de aguardente. Foi utilizado esse tipo de circunstância para quê? Para uma possível atitude macabra, uma atitude religiosa, um ato religioso lá que... Percebeu? Então, vai se agravando dentro daquele objetivo que ele desejaria fazer e chegar a um resultado. Então, este caminho do resultado, do início ao resultado, planejando, utilizando de meios ardis, meios cruéis, constituindo provas num pensamento de sabotagem, em um pensamento de que se ele fizesse isso, fazendo assim, ele escorregaria, ele não teria essas provas contra a sua pessoa, ele iria desfazer das provas, ou seja, fazendo com que o corpo fosse queimado, levando para que fosse queimado. Ainda bem que não se passa mais pela ilegalidade. O Estado está preparado com os peritos para verificar e não deixar corpos serem queimados e queimar provas. Então, se antigamente crime não era perfeito, hoje se tornou muito pior. Os crimes não são perfeitos, nunca foram e não vão ser. Basta o Estado agir, ter boa vontade para agir e fazer a investigação, constituir os índices probatórios e o Estado fazer a denúncia em cima daquelas provas colhidas pela polícia, o inquérito policial. Então, veja, esse rapaz tem direito à defesa? Ele tem direito à defesa. É repugnante aos olhos da pessoa comum? Sim, ninguém vai querer e acha que ele não tem defesa. Deixar uma coisa clara, fazer defesa dele significa legalizar o ato do Estado, o ato da sociedade. Não é que ele, fazendo a defesa dele, absurdamente ele fosse absolvido. Será que ele realmente estaria absolvido de um crime bárbaro que ele praticou? Tem consciência do que ele praticou? Então, se ele escapasse da lei humana, ele não escapa da consciência dele. Ele tem que reparar isso. Ele vai reparar isso. Você entendeu? Então, aquelas pessoas que repugna, ou seja, não entende que um caso desse não tem que ter defesa, não, tem que ter defesa, porque isso é constitucional. É um equilíbrio da balança. Então, a defesa vem fazer um equilíbrio nesta balança da justiça. Agora, e esta pessoa?
deva ser condenado? Aí eu chamo a atenção por um fato. A condenação independe do ato, do esforço da defesa. Esta condenação, ela vem somada aos elementos que foram utilizados na prática do homicídio, na prática do evento desejado que chegasse a um final. E isto vai se somando nas agravantes e, somado, cria-se um conjunto. Neste conjunto, a defesa não tem o que fazer. Vai simplesmente fazer a defesa para legalizar o ato que é um ato legal do Estado de agir. Perfeito, doutor. E no caso, né, é interessante essa análise que você está trazendo aqui. Vou até tomar a liberdade de já tratá-lo por você para facilitar aqui. Imagina, fica à vontade. Somos amigos, imagina. Perfeito. Eu não quero ser tratado como senhor, senão eu vou pensar que eu sou velho. Então, tá bom. Mas, então, essa colocação achei muito interessante, porque, veja bem, então quer dizer, né, que na dinâmica ali do crime, vamos pensar um pouco no modo como ele agiu. Então, a dinâmica desse crime, né, o modo como ele atuou, na verdade, revelou aspectos da personalidade dele, né? E também no intento, né? Então, quer dizer, traduzindo as suas palavras, alguém que é conhecedor ali, né, os elementos encontrados, alguém que é conhecedor das leis, que tem essa profissão, que tem esse grau de inteligência, ou seja, o modo como ele planejou esconder as provas e, entre aspas, né, se safar desse crime, na verdade, acaba sendo mais um elemento que pode se somar, né, também ao cálculo da medida, né, um agravante. Então, em vez, na verdade, a própria conduta dele, né, ao invés de resultar em algo que pudesse diminuir, pelo contrário, acaba sendo um agravante. E aí, doutor, deixa eu colocar algo que me chamou a atenção, porque foi muito bem colocado, e nós aqui da psicologia também criminal, né, no caso das perícias, quando a gente lida também com o entendimento do ato do criminoso, né, nós entendemos que o ato do criminoso é como uma fotografia, né? Então, é como foi colocado. Ele, sem querer, deixa revelar um aspecto da personalidade dele, né? Então, ou seja, não é a profissão dele, né? Não é quem ele é socialmente. Então, aquele ato revelou um aspecto da personalidade dele, né? Ou seja, revelou ali a crueldade, como ele agiu de modo ardil, né? Ainda tentando ocultar. Então, achei que essa análise do perfil foi muito bem colocada. E notem vocês que também tem algo interessante de colocar, que é na teoria do crime. Nós analisamos também, quando alguém comete um ato criminoso, existem estágios dentro do pensamento que são estágios internos, né? Ou seja, que demonstram o grau de intencionalidade. Então, vai demonstrar o grau de planejamento, de intencionalidade, né? Então, ou seja, todo esse ardil que ele usou na tentativa de esconder um crime, o modo como ele planejou, né, a premeditação, revela o quê? Revela que ele passou por estágios anteriores a executar o crime, que são estágios internos, né? Ou seja, estágios de cogitação, né? Então ele cogita sobre o ato criminoso. Antes de executar, ele cogita,
olha quantos atos psicológicos ele tem que ultrapassar para executar o crime. Então, primeiro, dentro dele, ele precisa cogitar. Depois, ele vai passar por uma fase que é a fase da deliberação, ou seja, quando ele toma a decisão, então, de executar aquela conduta criminosa. E, de fato, eu também concordo, ele poderia ter muitas maneiras de resolver um problema como esse, de um término de um relacionamento, né? De reconstruir a sua vida após uma separação, de uma outra maneira que não esse desfecho. Agora, uma coisa que também eu queria complementar, que chama atenção, é que talvez esse modo também, como foi muito bem colocado aqui, né, de não usar a própria inteligência que ele tem para encontrar uma outra solução, né, ou, dizendo de outro modo, usar a inteligência para um final maléfico, né, para algo macabro, essa inteligência a serviço de uma perversidade, né, tanto em relação à vida da vítima e também em relação à própria vida dele, porque vai assumir e pagar essas consequências. Mas veja, ele também nesse ato talvez está expressando o desprezo que ele tem pela vida alheia, principalmente a da vítima. É como se ele também estivesse dizendo que ele se importa tão pouco por aquela vítima que matá-la do jeito que ele matou, né, e ainda também ali ser responsabilizada, como se na imaginação dele a vítima não valesse nem o direito de ser reconhecida enquanto uma pessoa que tem uma vida, que essa vida tem um valor. Então, ele expressa isso nesse ato também, né? O desprezo pela vida humana, não só esse ardil. Então, eu acho que no caso dele, falando em termos de personalidade, essa periculosidade que você apontou, ela pode ser justificada porque talvez ele tenha elementos na personalidade que aumentam o nível da periculosidade, né? Então, ou seja, imagina um sujeito que tem uma inteligência, um ardil, mas para fins maléficos, né? Então, ou seja, expressando a sua perversidade, um sujeito maquiavelista, porque ele usou de maquiavelismo, né? Ele planejou meticulosamente se safar da justiça com alguém que já tem um desprezo à vida humana, né? Então, acho que junta os componentes aí que indicam uma periculosidade alta, né? Ou seja, alguém maquiavélico, ardil, perverso e com total desprezo à vida humana. Então, esses três elementos combinados dentro de uma personalidade torna, né, aumenta o grau de periculosidade dessa pessoa, né? Então, a gente viu uma conduta ali que também, sem ele querer que aparecesse, né, expressou, né, também o grau de periculosidade que ele tem, né? Exatamente. Veja, eu entendo que cada ato é distanciado dos últimos momentos, ou seja, do momento de uma execução. A execução, o crime em si, o núcleo do crime, poderia até ser justificável se ele fosse no momento, no ato, no instante presente, ou seja, no momento. Mas este não é o caso de um momento. De uma forte emoção, por exemplo. De uma forte emoção, de um instante para o outro, ou seja, não teve saída, não teve condições de evitar o fato, e se ele não assim tivesse praticado, teria ele, a vítima, teria sido a vítima, mas não.
o grande problema que eu percebo de pessoas com pessoas, estamos aí falando deste caso, poderíamos ir para o Rio de Janeiro, onde temos lá a situação de um vereador que também tinha uma vida privilegiadíssima. E hoje estão aonde? Atrás das grades, vivendo uma vida infernal. Veja, trocar o seu privilégio, trocar uma vida saudável na sociedade para uma vida desgraçada na prisão, isso, humildemente, eu entendo que o desprezo pela vida não é do outro. Ele apenas não teve a coragem de suicidar-se, tá? Mas suicidando terá N consequências que nós não vemos a olho nu. Mas ele passa a ter não ter apreço pela vida humana. Mas qual vida humana? Primeiro, entendo que é a própria dele. Ele despreza a própria vida dele. Ele abre mão de viver com os privilégios que lhe foram outorgados, foram dados pela mãe natureza, e ele despreza tudo isso e vai viver um mundo marginalizado, um mundo de crimes. Às vezes, a gente, analisando este fato, nós estamos analisando o comportamento de pessoa. Qual é o comportamento de pessoa? Mas esse matou a mulher, ele tem que ser punido. Esta pessoa que fala isto, será que esta pessoa ou outras pessoas que assim o fazem não estão aí matando porque subtraiu dinheiro que iria para alimentação, dinheiro que não é seu, enriquecimento ilícito? Tudo isso, doutor, tudo isso chama a atenção. Tudo isso chama a atenção de pessoas que têm a ganância, e esta ganância, quando muito bem apertada nessa circunstância de dinheiro, de bens materiais, mata. Então, não é só de uma pessoa, nós vamos canalizar para este caso, só este caso. As pessoas, ao meu ver, deveriam refletir que viver, o que é seu, o que é meu e que possa ser meu, que venha de uma forma lícita, a paciência, ter paciência com o meu ente querido. Essas lives, para mim, este momento aqui, para mim, é um momento de reflexão. É um momento em que eu começo a analisar a minha vida inteira para trás. A minha vida inteira pela frente, que eu tenho para viver para frente. Então, o que eu faço, estou fazendo comigo. Ou seja, se as pessoas assim agissem, nós teríamos, se tivéssemos crimes, não seria crimes com periculosidade, com tamanha perversidade e crimes horrendos dessa forma. Crime é crime. Homicídio é homicídio, tirou a vida de alguém. Mas os atos praticados vai além, demonstrando aí, passo a passo, da sua, aspas, periculosidade. Então, todo este ato praticado, os elementos empregados, somam num momento de decisão de culpabilidade. Ou seja, a culpabilidade dele acaba sendo demonstrada pelos atos praticados. Atos que, se desejava executar o fato, não teria necessidade de empregar situações de sadismo, de sofrimento. Ou seja, que diferença faz? A única diferença é que, praticando desta forma, toda esta gama de elementos empregados para executar o seu intento vai aparecer como prova contra ele. E isso vai solidificar a sua culpabilidade e solidificar uma necessária condenação.
Podemos pensar que isso é um agravante também que pode se somar nessa condenação, né? Esses agravantes. Sim, Tá. sim, é um agravante, com absoluta certeza. E, doutor, agora o senhor colocou algo interessante sobre os atos que são premeditados, né? Que vão demonstrando a culpabilidade, ou seja, essa premeditação. Os atos que são executados também, que são empregados ali de meios cruéis, de sadismo, de fazer também com que a vítima sofresse. E que podemos também agora, nesse caso, que é o que a matéria traz, também chamar atenção para atos que ele cometeu, inclusive posterior à consumação do assassinato, que é até também, de uma certa forma, um vilipêndio ao cadáver, né? Não só uma tentativa aí de obstrução à justiça, né? Mas são crimes também que são cometidos que também, né, desrespeitam ali e acredito que agravam ainda mais, né, a culpabilidade dele. Não resta dúvida. Você poderia comentar sobre esses atos posteriores também? Isso não resta dúvida. Os atos anteriores, eles são atos que somam nesta preparação de culpabilidade, ou seja, nessa formação de culpabilidade. E os outros atos posteriores à execução, ou seja, ao objetivo, conseguiu o objetivo, que seria o seu intento de eliminar a vítima, sim, conseguiu. Só que daí ele quer fazer com que as provas produzidas, os elementos que foram produzidos, sejam desfeitos. Ou seja, não se tornem visíveis, não se tornam aparentes, não se tornam constitucionais para elementos constitucionais para que sejam levados a um procedimento, a um processo, e que dali sirva para que ele seja responsabilizado por esses atos. Ou seja, quando entra-se num ato de desejo de prática de um crime, e daí ele chega ao seu intento, o seu desejo chega à execução e à satisfação daquele desejo, ele depois faz com que aquilo que ele praticou, ele vai desfazer do corpo, vai desfazer daquelas provas. Será que ele se arrependeu do que ele praticou? Eu não acredito. Eu não acredito. Deseja se livrar do fato? Não é o que ele está demonstrando, né? Também não está demonstrando. Está somando. Está somando aquela circunstância anterior. Então ela não parou. Você entendeu? Então ela não parou de ser executada. Ela continua, que foi essa tentativa dele, né? Também de dificultar a identificação, de carbonização da vítima. Exatamente. Exatamente, porque se tivesse cremado o corpo, não iria localizar que ela estava sem sangue, o cadáver estava sem sangue. Isso nós estamos tomando como base o que o perito, o médico que fez o exame, veio e nos disse na mídia que isso aconteceu. Nós não estamos aqui fazendo pré-julgamento. Nós estamos utilizando deste fato de mídia para analisar genericamente o que as pessoas normalmente praticam. É louvável, isso é habitual, é habitual. Eles acreditam que desejam matar, matam com periculosidade, com perversidade, e depois desejam desfazer as provas. Para quê? Sabendo que vai ser processado, vai chegar à autoria e vai ser punido. Tá, mas e que consciência de punição? É isto que a avaliação psicológica, eu aqui deixo para ti, a avaliação psicológica da perversidade. Ou seja, ele é tão perverso que sequer ele
se preocupa com a vida dele. Não, ele se preocupa em dar mais uma sabotagem, vamos dizer assim, no ato praticado que é ilícito, que é um crime. Então, continua praticando crimes. Agora, para se safar, não sei se seria para se safar. Por que se arrependeu? Também não sei. Não acredito. Entendeu? Então, é que aí faz parte daquela índole, da índole de periculosidade. Isso. E que certamente ele também não possui os freios morais para frear essa conduta, né? Porque no nível do desejo humano, né, dentro de algo interior, poderia até existir esses impulsos, mas também nós somos dotados de freios que podem frear esse comportamento. Então você está demonstrando aí como nesse caso ele não tem esses freios. E todos esses outros elementos, com a ausência desses freios, torna ele, então, uma pessoa muito perigosa. Doutor, uma explicação do senhor bem breve para a gente ir finalizando, ainda temos tempo. Tem uma pergunta aqui da Alina, que eu vou também trazer. Mas, brevemente, o doutor é especialista no Tribunal do Júri, né? Comenta um pouco para nós aqui, para os ouvintes. Esse é um caso que será julgado pelo Tribunal do Júri, certo? Correto. E como que é um caso que funciona esse procedimento? Como será esse andamento nesse momento? O procedimento processual, ele é diferente do procedimento processual comum. O processo, ele começa já desde a fase extrajudiciária, que seria aquela fase administrativa da polícia, desde aqueles instantes ali, daquela apuração, ele já tem uma conotação diferenciada dos demais procedimentos processuais. A denúncia, ela, quando denunciado o autor do homicídio ou indicado autor do homicídio, esta denúncia não pede a condenação em princípio. Por quê? Porque este processo legal, ele tem duas fases. A primeira fase é uma fase instrutória, uma fase de produção de provas. Então, ele vai até a sentença de pronúncia. Aqui se pede que seja pronunciado. Chegando na pronúncia, sendo pronunciado, o juiz que pronuncia dá um aval à acusação como se fosse um sinal verde. Você tem a autorização da justiça, do juízo, para sustentar a acusação lá no plenário do júri. Então, o processo ele não tem aquela decisão na primeira fase. Ele tem, sim, uma decisão nessa primeira fase que ela não é absoluta. Ela pode até transitar em julgado, ou seja, passou o prazo recursal, automaticamente ela está autorizando a acusação fazer a sustentação lá para os jurados. Esta segunda fase chama fase especial, que é a fase do Tribunal do Júri. Então, será levado ao Tribunal do Júri para que os pares, para que a sociedade julga. Aí existe várias pessoas, vários operadores do direito contra o Tribunal do Júri. Eu entendo que ali o Tribunal do Júri é uma casa que faz justiça. É uma casa que, embora criticados, os jurados criticados, que são leigos, eles são leigos talvez de técnica jurídica, de elementos técnicos jurídicos, mas são pessoas que sabem educar, são pessoas ilibadas, são pessoas que sabem o que é certo e o que é errado. São pessoas que distinguem o errado do certo, o direito do falso. Ou seja, se ele tem possibilidade, condições de voltar ao seio da sociedade e possa ser absolvido,
e ou se ele, diante das circunstâncias apresentadas, das circunstâncias utilizadas lá atrás, eles entendem que ele deva ser segregada ou mantida a sua segregação, a sua prisão, e aí condenam, e o jurado condena e continua ele a cumprir a pena sobre aquele fato que ele praticou. Bacana. Tô vendo que os coraçõezinhos aqui até aumentaram aqui quando o senhor está trazendo do tribunal, e nós vamos ter a oportunidade ainda nas terças-feiras de trazer muitos casos também e da dinâmica que envolvem o tribunal do júri. Nós queremos aproveitar sua vasta experiência nessa área para transmitir, porque é um tema muito interessante, né? Poder esclarecer também um pouco desses fundamentos jurídicos, e não só jurídicos, né? Mas como funciona também um processo de tomadas de decisões, de pensamentos, né? Então, hoje a gente escolheu esse caso, mas vamos ter a oportunidade de trazer mais casos que envolvam a temática do Tribunal do Júri. Mas, doutor, tem uma pergunta aqui da Alina, que está nossa colega aqui, psicóloga, que está se formando, já se formou. Os senhores acreditam que essas pessoas não se importam com as consequências ou cometem o ato porque acreditam que estão acima da lei e da justiça, que não serão punidas por estarem nesse lugar de privilégio? Foi uma pergunta dela aqui. Ao meu ver, ele não está preocupado com isso. Ele não tem este valor. Este valor íntimo dele transcende todos estes valores morais, ao meu ver. Porque nós não podemos generalizar. Existe este fato que nós estamos analisando e pegamos em cima de circunstâncias que foram praticadas. Só que tem um detalhe. Nem sempre o Estado assim procede. Porque o Estado, quando vai apurar algo desta natureza, ele vai buscar tudo que ele pode para somar de circunstâncias para que, instaurado o processo legal, vá condenar. Eu chamo o seguinte, eu costumo dizer o seguinte: existe uma verdade real, que é aquela verdade que foi praticada antes do Estado chegar e tomar providência. E existe uma verdade processual, que é a atuação do Estado, que tem o direito de agir e vai reunir as provas, os elementos, para constituir um processo. E constituindo esse processo com todos aqueles procedimentos utilizados, praticados, investigados e colhidos e prescritos para que sejam colhidos e daí produzir o processo legal e formar a verdade processual. E não entendo que a pessoa, privilegiada ou não privilegiada, que se dá o préstimo de fazer situações, crimes desta natureza, ele está preocupado com as consequências. Porque se ele tivesse preocupado com as consequências, ele não praticaria esse fato, porque ele tem conhecimento das consequências. Talvez as pessoas vão dizer assim, esse freio moral. Esse freio moral. Mas, percebeu? De fato, ele não é dotado desses freios. Dotado, ou seja, ele não tem esta consciência. Consciência ele tem, mas ele não quer admiti-la. Ele quer passar por isso. Ele parece que sente a necessidade de se deixar levar para esse mundo baixo e pagando o preço das consequências dos atos. Entendeu? Então, é explicável isso. Foge um pouco do meu humilde entendimento, explicar esta mente que ainda tem em mente do seu passado, aqui vou dizer, pode ser que tem gente que não acredita nisso, mas das suas vidas anteriores,
que pessoas que assim o fazem é porque já vêm de trás para cumprir e passar por esta vida aqui sem que pratique um crime. Mas como ele está sob pesado no seu foro consciente, no subconsciente, traz estas mazelas e ele não consegue segurar. E aí passa e continua praticando o ato criminoso que sempre o trouxe como índole de vidas anteriores e que vai carregar para vidas superiores, vida posteriores. Entendeu? Então, eles não estão preocupados com a punição que vem contra ele, com o sofrimento que vem contra ele agora. Não. Ele foi satisfazer aquele desejo que ele traz implicitamente com a formação do seu psique, da sua formação moral ou foro íntimo de essência. Isso, atendendo os desígnios sádicos, né, da personalidade. Sim. Então, da personalidade. Evidencia isso mesmo. De fato, podemos ter essa leitura. Doutor, chegamos ao final da nossa live, aqui do nosso compromisso. Passa rápido, né? Temos aí 55 minutos, né? Mas nós temos mais um ponto. Nós tínhamos dois hoje, nós não conseguimos chegar ao segundo. Vamos deixar o segundo ponto já como tema para o nosso segundo, já fazendo aqui, como se diz, uma degustação para o segundo ponto, né? Deixando assim com água na boca, já trazendo aqui o pessoal o convite para o nosso segundo ponto, aonde vamos conversar um pouco sobre a atitude defensiva no tribunal do júri, e aí vamos trazer esse caso aqui para ilustrar, né? Já podemos até deixar aqui aberto para o pessoal que tiver mais perguntas ou que quiser que a gente aborde alguma coisa sobre esse caso. Então, próxima live, nós vamos estar trazendo esse aspecto do nosso segundo ponto do nosso caso, um outro caso. Hoje a gente explorou esse caso né, de um modo mais amplo. Chegamos ao final aqui, dá vontade de ficar ouvindo aqui o senhor ao longo da noite toda. E queria agradecer, foi muito esclarecedor. O pessoal está dando um recado, tá comentando aqui. Apertem o coraçãozinho aí para a gente saber que vocês estão aí, né? Então já sabem, pessoal, todos convidados, próxima terça-feira, 19h05 até as 8 horas, pontualmente, estaremos aqui. Doutor, quer fazer as considerações finais, uma mensagem aqui para o pessoal que está nos assistindo? Eu estou vendo que tem bastante gente da sua audiência que está aqui com a gente, pessoal aqui da minha audiência que também está aqui tendo o prazer de conhecê-lo, conhecer o seu trabalho. Fica à vontade. Doutor, eu que tenho a agradecer esta oportunidade de trazer aos colegas, trazer aos nossos seguidores o nosso pensamento em primeiro, como pessoa, como indivíduo humano, e depois como defensor, como advogado. Espero, sim, ter correspondido à altura em que possa transmitir algo que vá levar e trazer a todos o conforto de ser um advogado de defesa, ser um promotor, ser um delegado, ser um juiz. Na análise de nossos pensamentos, na análise de nossa vida e também aos psicólogos, aos peritos, a todos. Nós não queremos, não desejamos nos limitarmos
e levar isto conosco, uma vez em que entendo que já sou aí um velhinho, e logo, logo, espero que a minha cadeira ou o meu espaço de trabalho esteja já sendo preparado. Tenho consciência disso, não vou ficar para a eternidade aqui, mas colaborar com todos e agradecer a todos a paciência, a oportunidade de nos ouvir. Então, a gratidão é com relação a todas essas pessoas que nos acompanham e é o senhor, doutor, que nos convida e acredita na nossa pessoa. Um grande abraço a todos. Até terça-feira. Desejo estar juntos com todos. Muito obrigado. Um grande abraço. Ficaremos, então, com essas palavras. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado.